Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram até uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Lá no versículo 4, no slide, olha o que a gente pode observar sobre a construção da Torre de Babel, né? Que estava sendo planejada por essas pessoas. Podemos atribuir essa torre ao anticristo. O anticristo, ele é muito falado em Apocalipse, será manifestado futuramente como o homem do pecado. No livro de Apocalipse, fala sobre esse ser, que será o último homem poderoso na terra e que ele irá se levantar contra Deus, em Apocalipse capítulo 17. A construção da torre demonstra a grande sede de domínio e poder. Ficar famosos e unidos se referiam aos pecados de autossuficiência e orgulho. Não podemos desprezar a lei e a graça de Deus, exaltando a nós mesmos, pois a queda será grande e inevitável. Que é o que aconteceu com eles aí. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. E isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam. Até a minha língua está ficando atrapalhada, hein? A fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Então, aí no versículo 7, Deus entendeu a motivação torpe e os planos egoístas do povo rebelde. E o Espírito de Deus interveio para que ninguém entendesse mais a ninguém. Então, continuando aí, nosso versículo 8. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Os descendentes de Sem. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu o filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Terá. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Os descendentes de Terá, no versículo 27, no capítulo 11. São estes descendentes de Terá, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram irmãs de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Preste atenção nisso aqui,
que na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre isso. Sarai não tinha filhos, pois ela era estéril. Versículo 31. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali, e Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos.